Olá, tudo bem? Aqui está tudo bem. Mais um podcast ao vivo na OK TV. E aí, Rafael, tudo bem? E aí, Chico, boa noite. Tudo bem? E vamos para mais um podcast num dia chuvoso em Cabo Frio. Rapaz, o negócio aí fora tem que pegar canoa no final. Alugou a canoa, Rafael? Aluguei a canoa. Ah, isso é bom. E a única forma, né? Não tem que como ter três canoas, hein? Uma para mim, uma para você. Tem o nosso convidado. Aqui, e olha, com esse convidado hoje, vai bombar a transmissão. Tá sentindo cheirinho de comida? Pô, já tá dando fome. Só que faltou uma coisa. O quê? Faltou chegar os petiscos pra gente ir fazendo o programa e comer petisco. Rapaz. Cara. Faltou isso, mas na próxima. Na próxima, bom programa aí, Chico. Ah, lembrando, não pode esquecer o triplo C. Curtir, comentar e compartilhar. Valeu, Rafael. Bom programa aí. Valeu, obrigado. Hoje nós estamos aqui com o nosso amigo Rodrigo Leitão, chefe de cozinha, mas antes disso foi professor e mais algumas coisinhas. Mais umas coisinhas. Prazer, Chico, estar aqui participando com você. E aí, Rodrigo, beleza? Graças a Deus, tudo jóia. Bem-vindo ao Brasil. Muito obrigado. Chegando de volta da Europa, né? Passou uma temporada lá. Após 2 longos anos, estou retornando a casa. Que seja por mais longos anos Vamos ver, aqui. torcer para que a gente continue aqui. Obrigado pelo convite, meu querido. Foi eu que te agradeço, meu amigo. Aqui uma lembrança do canal, uma caneca aí do Chico Parafuso. Do Chico Parafuso. Já vou beber aguinha aqui com ela. Molha a palavra aí que... E água que não tá faltando, né, Rafael? Rapaz, muita água, cara. Já vou beber uma água aqui. Obrigado, Chico. Joia. Rodrigo, vamos começar aqui pelos abraços? Vamos. E é um abraço, assim, bem coletivo mesmo, Aham. tá? Bem coletivo. Eu quero mandar um abraço para todas as pessoas que você trabalhou nas escolas. Show. Para os alunos e para as alunas também. Mas eu preciso citar para que, de repente, você dê uma viajada nesse tempo aí. Aham. Escola Nilo Batista, Edilson Duarte, Alfredo Castro, João de Oliveira Botas, nos cursos da IASES, FISC e Universidade Veiga de Almeida. Agora vamos para o restaurante? Lá para os cozinheiros, ajudante de cozinha, garçom, cumim, copeiros, padeiros, confeiteiros, barman, para a rapaziada da limpeza. E não podemos esquecer os pescadores, aquela rapaziada boa ali que você ia lá pegar, voltava com peixão ali na passagem. Ali. Isso aí. E também para o pessoal da peixaria e para o mercadinho, cara. Perfeito. E sem esquecer, para a sua família, amigos e clientes, que são muitos, graças a Deus. Graças a Deus. E salve, Jorge. Salve, Jorge. Essa galera a gente não pode esquecer, porque são justamente eles que é o alicerce das escolas, dos restaurantes e da galera que acompanha, né? Pra gente ter sucesso, o professor conseguir dar uma aula bem elaborada, ministrar a aula de forma correta, pro cozinheiro trabalhar de forma correta, precisa dessa galera de apoio que tá ali dando o suporte necessário para que o trabalho se desenvolva de forma correta. Muitas vezes são esquecidos, desmerecidos, sim. Mas se não fossem eles, nada disso teria acontecido. Né, sem sombra de dúvida. De pessoas, né? Porque quando coloca o nome do chefe, né? Mas atrás do chefe tem vários outros braços para poder acontecer o negócio. É a equipe, não tem jeito. O chefe não é nada. Sem a equipe, o chefe não faz absolutamente nada. Não somos nada. Claro, assim como você, né, a sua equipe que trabalha contigo. Claro. A gente é só... Na verdade, nós somos o que aparece. Mas para que a gente tenha resultado, a gente depende diretamente, exclusivamente dessa galera que nos acompanha aí. Concordo. Quem é Rodrigo Leitão? Rapaz, por muitos eu sou citado como um louco. Mas eu diria que eu sou um aventureiro, Chico. Um aventureiro? Um nômade? Um nômade. Eu gosto muito de me aventurar. Eu não tenho medo de me arriscar. Sou carioca de nascimento, nasci no antigo estado da Guanabara, ainda era o estado da Guanabara, em 1974. Nasci em qual bairro, Rodrigo? Eu nasci em Bom Sucesso. Bom Sucesso. Casa de Saúde de Bom Sucesso, em 1974. Tempos áureos, hein? Eu vivi no Rio durante 11 anos apenas. E aí meus pais, em 1984 para 1985, decidiram se mudar aqui para Cabo Frio. Mas eu me considero cabo-friense, eu não me considero carioca. Já estou aqui há quase 40 anos, então eu sou essencialmente carioca, cabo-friense. É a cidade que eu amo e ponto. Isso aí. Desses 11 anos
e dessa juventude sua junto com seus pais. Eu queria que você falasse mais das suas raízes. Então, minha mãe é portuguesa, nascida na cidade do Porto. Meu pai é do Alto da Boa Vista, no Rio de Janeiro. Minha mãe se mudou para o Brasil quando era muito pequena, ainda tinha 5 anos de idade. 4, 5 anos de idade. E se estabeleceu em Vila Isabel. Olha que mistura, hein, cara? Então eu sou metade europeu, metade brasileiro, um pouco africano, porque minha avó veio da África. Então eu tenho um pouco dessas raízes. Meu pai nasceu no Rio de Janeiro. Sim. Mas tem origem. Você pega assim numa área mais nobre, né? E sua mãe vem de Portugal. Na verdade, o meu pai veio de uma família relativamente humilde. O meu avô trabalhava na antiga Olivetti, que fazia máquina de escrever. Meu avô trabalhava lá. Meu pai falou que passou, não dificuldade, mas era uma vida difícil. Conseguiu se formar em faculdade de biologia, se tornou um grande professor de biologia. E minha mãe não, minha mãe foi para a área da medicina, com origem nascida em Portugal, no Porto, mas foi para a área da medicina. Então, assim, eu peguei um pouco da cultura europeia, um pouco da cultura brasileira, essencialmente carioca. Então eu tenho um pouquinho das nossas raízes, né? Vamos dizer assim. E essa base sua, familiar, ela te deu todo esse suporte para quem é hoje Rodrigo Leitão, professor, Sim. seu pai lá professor. Eu não tenho dúvida. E a sua mãe traz toda a parte gastronômica. Será que trouxe algo da Europa para você? Não tenho dúvida disso. Claro que isso não foi, naquela época, perceptível, Sim, né? Claro. Mas a minha mãe era uma ótima cozinheira. Traz aquela raiz da gastronomia portuguesa. Todo português sabe comer muito bem, cozinha muito bem. Então, minha mãe, eu me lembro dos natais que nós passávamos juntos, era ela responsável pela elaboração da ceia natalina. Né? Ela que fazia o bacalhau. Então, assim, aquela coisa da família, de você comer bem, característico da família portuguesa, a minha mãe trouxe isso com ela, sem sombra de dúvida. O meu pai sempre foi um bom vivant, sempre teve muito bom gosto. Então, assim, esse casamento deu certinho. E aí eu trouxe um pouco também de cada um deles, né? de muito estudo, de muita dedicação. Meus pais sempre falaram comigo desde cedo que eu deveria investir na educação, deveria estudar, que é o segredo de qualquer sucesso. Se você realmente não se dedicar com afinco aos estudos, você não chega a lugar nenhum. Então, se você quer realmente empreender, se você quer realmente aprender sobre qualquer área, você tem que se dedicar, você tem que estudar. E isso, meus pais foram responsáveis por isso. Eu não tenho qualquer sombra de dúvida em relação a isso. Você, aos 18 anos, você volta ao Rio de Janeiro para estudar aviação. O rapaz já era aviador também, é isso mesmo? Aí quando eu falei para você que eu era aventureiro, na verdade, Chico, meu pai, ele sempre almejou ser piloto de avião. Infelizmente, as condições financeiras na época que ele viveu não possibilitaram, não permitiram isso a ele. E ele desde cedo meio que não impôs, mas ele começou a querer que eu realizasse o sonho dele na aviação. Mas é assim, né? Eu vi até uma postagem esses dias, um vídeo no Instagram que o sonho... O cara até palestrante, né? Que o sonho dele era ter um Fusca. Uhum. Aí ele pegou os 2 filhos dele, um casal, e mostrou para eles aqui, ó, papai comprou um Fusca. Aí um olhou pro outro. Tipo, Sim, isso tem significado para você, não para mim. Aí ele chegou e falou assim, aí resumo, ele falou assim, que os nossos sonhos não são os sonhos dos nossos filhos. Isso me fez até me refletir com meu filho. É que eu queria muito que meu filho ele pudesse seguir lá na loja. Uhum. Mas não quer. Ele quer o quê? Ele falou que quer ser nutricionista. Beleza, vamos investir para ele ser nutricionista. E você saber até onde você pode ir é muito importante. Meu pai não me prejudicou, longe disso.
Até porque eu também, quando ele falava, não, você vai ser piloto de avião. Você viajava junto com ele? Sim. Só que eu era muito jovem. Sim. Então eu não tinha noção, primeiro, do que era ser piloto de avião, se eu realmente gostava daquilo. Eu não tive a oportunidade de parar, refletir e falar, é isso realmente que eu gosto? Então, assim, foi bom. Eu amo aviação, em função do meu pai. Se eu tivesse hoje condições, eu voltaria a voar por prazer, né? Aprendi muito na aviação, mas não quis seguir carreira. Então, eu hoje, 18 anos de idade, quando eu terminei o antigo ensino, o 2º grau, né? Eu retornei ao Rio de Janeiro e residi na Ilha do Governador. E fiz o curso chamado EAPAC, que é a Escola de Aperfeiçoamento e Preparação da Aeronáutica Civil. Essa escola não existe mais. Ficava ali na antiga Estrada do Galeão, na Ilha do Governador. Fiz o curso durante 1 ano e dali eu comecei meio que essa minha trajetória louca de vida. Eu tinha que voar, porque as horas, para você conseguir experiência de hora de voo, você tinha que voar. Então eu saía pelo estado do Rio voando. Então eu ia para Resende, eu ia para Jacarepaguá, Maricá, onde tinha Você aprendeu a voar durante 1 ano, foi isso? A aviação naquela época, a preparação era tão curta assim? Você faz um curso de 6 meses teórico e o restante você faz na prática. A gente tira o chamado brevet teórico e o brevet prático. O brevet teórico ele é muito rápido e você tira de forma muito célere. E até hoje é assim. Entendeu? A carteira definitiva, o brevet definitivo, você só adquire depois de um quantitativo mínimo de horas, né? Que aí você faz o seu voo solo, você consegue a sua carteira. Enquanto isso, você tem que ficar voando. E o primeiro voo? Eu acho que completou agora, eu acho que foi 30 e tantos anos. E é que foi? Você, na verdade, você nunca sabe quando você vai fazer o seu voo solo, né? Você mais ou menos calcula. Eu tirei com 16 horas de voo. Com 16 horas de voo, eu fiz o meu primeiro voo solo. E aí, isso foi em Resende. Você foi Rio, Resende? Não. A gente ia pra lá no... Ah, tava em Resende. Eu tava em Resende. A gente tinha um aeroclube lá, a gente dormia lá final de semana, garotada de 18, 19 anos de idade. E nós dormíamos lá e ficávamos sábado e domingo voando, entendeu? E aí, quando chegava mais ou menos, a média era de 16, 17 horas de voo, o instrutor chegava, aterrissava o avião com a gente, ele saía do avião e falava assim, agora é sua vez, vai embora. É mais ou menos assim, igual quando galinha joga o pinto no... Você fica, óbvio, claro que você... Ele dá não... um impacto. Mas... Mas junto com a galera ali, da força, vamos lá. É uma coisa tranquila, ninguém é irresponsável ao ponto de largar uma pessoa pilotar um avião sozinho e tal. Ele sabe quem tá pilotando. Ali você vai passando por fases, né? Uhum. Até chegar naquela fase ali, vários caíram. Isso aí. Vários caíram, não é? Eu tive a oportunidade de ver alguns acidentes naquela época. Esse aeroclube de Resende hoje talvez uma das maiores escolas de paraquedismo que existe no estado do Rio de Janeiro, se não for a melhor. Na época, a escola de paraquedismo ainda estava começando, era só uma escola de aviação. Então, a gente tinha alunos de vários lugares do estado do Rio de Janeiro. Tive o prazer de conhecer bons pilotos na época que seguiram carreira. Eu tenho amigos hoje que voam na Emirates, em Dubai, que legal. Que fizeram a formação da aviação comigo. Eu dei continuidade durante uns 3, 4 anos. Cheguei a ter quase 250 horas de voo. Sou brevetado, né, que a gente fala. Eu tenho brevet de piloto de monomotor. Isso te dá condição o quê? Na verdade, como eu não dei mais segmento, caso eu queira voar novamente, eu preciso fazer todo um processo de readaptação, fazer exame médico, né, passar por todo um processo de readaptação para que eu consiga reaver a minha carteira. Não sei se eu tenho mais esse interesse, não. Não sei. Pode ser que do jeito que as coisas... De repente pode acontecer alguma coisa. Pois é, vamos ver. Quem sabe, né? E aí, o que aconteceu? A gente, infelizmente, uma das razões que me fizeram desistir da aviação foi por eu realmente achar que não era a minha área, não era a minha praia. E foi uma época muito complicada para a aviação civil no Brasil. Era governo Collor. O Collor decidiu abrir as portas para as empresas, para as multinacionais, para as companhias aéreas
do exterior, e elas vieram competir com as nacionais com mais estrutura, com mais condições, com mais poder econômico. E aí houve uma falência de várias empresas aéreas nacionais no Brasil, que foram a Varig, a Cruzeiro, a Transbrasil, a VASP. Salvo engano, a Varig foi a última, mas antes tinha a Cruzeiro, a VASP. E essas empresas começaram a ir à falência. E isso eu estava com 19, 20 anos, 18, 19 anos. Acabou te desmotivando, né? Não só me desmotivou, mas como também fez o acesso a essas empresas impossível de acontecer. O mercado ficou extremamente inflacionado porque os pilotos dessas companhias aéreas estavam desempregados. Eu não teria como competir. E quando essas companhias internacionais vieram, eles já vieram com o seu plantel? Não. Na verdade, eles conseguiram até abarcar, né, recepcionar esses pilotos. O que ia acontecer no mercado, eles sabiam, né? eles tinham mais poder econômico, né? Então, assim, a partir do momento que essas empresas foram falindo, eles começaram a recepcionar esses pilotos que tinham inúmeras horas de voo, com mais experiência, com experiência internacional. E aí você imagina o Rodrigo, 18 anos, ainda engatinhando, o mercado extremamente insatisfatório. Eu falei assim, quer saber? Vou virar professor de língua inglesa. Falando, professor, eu queria saber contigo o seguinte: o sentimento de ser professor, ou o conceito, ou a ideia, o prazer. Eu até hoje... Algo assim que é diferente do que simplesmente de ter uma profissão. Eu amo dar aula. Eu amo dar aula. E aí você vai me perguntar, por que você não dá aula hoje? Eu não dou aula porque, infelizmente, a gente está num país que não valoriza a profissão do professor. Mas você poder transmitir conhecimento, fazer com que a pessoa, através do conhecimento, mude de posição, alcance novos objetivos, é a coisa mais linda que existe. E não à toa, até hoje, na minha área da gastronomia, eu ensino o máximo que eu puder. Até porque você é uma dádiva. Eu acho que quem não vive para servir, não serve para viver. É o que eu costumo sempre dizer. Uhum. Então, assim, você estuda, você se dedica, e o seu objetivo como ser humano é você transmitir esses seus conhecimentos a alguém. Senão, não tem fundamento. E o magistério te proporciona isso. Até onde eu vou, a qualquer lugar que eu vou, eu sempre encontro um ex-professor, um ex-aluno que fala assim, caraca, e aí, Rodrigo, como é que você tá? Tudo bem? A minha esposa fica toda hora, fala assim, cara, eu não sei como é que você conhece tanta gente. Eu falei, olha, 22 anos dando aula de língua inglesa. Então, assim, é sinal que você fez um bom trabalho, né? É sinal que você conseguiu transmitir algum conhecimento. Óbvio, você, né? Você foi um professor muito novo, né, Rodrigo? Eu entrei na faculdade com 18 anos. Então. E me formei, na época era 4 anos de faculdade. 22 anos. 22 anos. Só que eu comecei a dar aula no segundo ano da faculdade. Já no segundo... 20 anos, no segundo ano da faculdade eu já comecei a dar aula. Na escola Canto dos Pássaros. Aqui em Cabo Frio. Com a Dona Medinha. Foi que me abraçou, que chegou e falou assim, olha... Acreditou. Isso é legal também. Ela entrou em contato, eu me lembro até hoje, ela entrou em contato com uma das minhas professoras na faculdade, na Ferlagos, onde eu me formei, aqui em Cabo Frio. Ela falou, olha, eu tô precisando de um professor para dar aula de inglês, para uma turminha assim. E aí você já despontava. Eu já dava aula em cursos, né, para criança, comecei dando aula para criancinha. Mas você já tinha essa sabedoria do inglês antes? Meu pai... Olha como é que são as coisas. Meu pai falou assim, para você ser professor de inglês, para você se tornar um bom piloto de avião, você tem que estudar. Essencialmente tem que saber falar inglês. Aí tu vê como é que é a parada, cara. Eu até escrevi aqui o negócio aqui, ó. Voar, estudar e gastronomia. Uhum. É uma coisa que está tudo conectado dentro da sua vida. E para você sempre ter sido professor, você teve que estudar inglês com seu pai lá atrás. Então... ele acabou sendo um instrumento não para ser o aviador, e sim para ser o professor. Aí ele fica tipo um pano de fundo, que na verdade é outra parada. Na verdade ele me preparou. Tanto ele quanto a minha mãe me prepararam para a vida. Eles me deram as ferramentas para que eu pudesse à frente
lá na frente, chega e fala assim, tá, eu quero isso. Não quero isso aqui, eu quero isso. Legal. Então, se você tem competência no sentido de conhecimento propriamente dito, se você tem escolaridade, se você tem estudo, se você se dedica, as portas se abrem. Então, assim, quando eu já estudava inglês para me tornar piloto. Não deu certo a aviação, eu falei, vou começar a dar aula, até porque eu precisava ganhar dinheiro. Então, procurei um curso, procurei outra escola e comecei a dar aula de língua inglesa. E aí apareceu o Canto dos Pássaros, precisando de um professor de língua inglesa. Eu ainda estava no 2º ano da faculdade, e aí era uma preocupação muito grande, porque eu novo, né, sem experiência alguma, ainda aprendendo como reger essa orquestra de uma sala de aula, saber até o que eu posso fazer. E até porque meu pai era professor, eu cresci também... Vendo todo aquele processo do meu pai. E falando disso, boas lembranças da PUC? Pois é, aí a PUC já foi... na verdade, eu precisava me testar, né? Quando eu comecei a dar aula, eu falei assim, é aqui que eu vou parar, essa é a minha profissão de coração. E assim, vamos abrir um parênteses aqui. Eu comecei a dar aula de inglês por causa da questão financeira, né? Não porque eu falei assim, eu quero ser professor. Só que eu me apaixonei pela profissão. Então eu falei, bom, já que eu tô voando, eu preciso fazer a faculdade, vou entrar na faculdade de língua inglesa, até para eu ter um curso superior. Naquela época o curso superior era importante, não que não seja hoje, mas era mais valorizado. Então eu falei, então eu tenho que ter um curso superior. Comecei a dar aula e eu falei, cara, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é uma paixão e é uma cachaça. Se encontrou. Me encontrei. E, desculpa, você perguntou... PUC. Então, aí acabei a faculdade em 1997. E eu falei, cara, preciso melhorar. Abri um curso de pós-graduação na PUC, na Gávea, no Rio de Janeiro. Eu falei, eu vou fazer esse negócio aí. Que era uma pós-graduação em língua inglesa. E aí você estava falando da idade, da minha turma, eu era o mais novo a conseguir passar na PUC Rio de Janeiro, numa pós-graduação da língua inglesa. Findando, depois de um ano, eu já estava me considerando assim, um bom professor, né? Embora não tenha tido muita experiência em relação a tempo, mas eu consegui, depois dos 4 anos da faculdade, encarar logo uma pós-graduação e eu estava confortavelmente bem e comecei a ganhar dinheiro dando aula de língua inglesa. Solteiro, morava ainda com meus pais. Então, solteiro, vai começar as aventuras dele, cadê? Rafael, ele foi para Cuba e para Inglaterra. Quando eu falo que algumas pessoas me consideram como louco, a minha... Tá tudo aqui, ó. Pois Voar, estudar. Essa pesquisa sua que você fez aí é uma trajetória muito doida. Rapaz, eu tive uma professora... Tinha que ter mulher. Tinha. Rafael, essa professora, talvez por ter sido, vamos dizer assim, um bom aluno, ela me convidou para participar de um congresso de ensino à distância em Cuba, em Havana, logo depois que eu tinha feito a minha pós-graduação. E eu não sei se você sabe, mas Cuba é um dos pioneiros na educação à distância. Só que naquela época, Cuba usava rádio, televisão para conseguir chegar a um público, a população mais carente. É como nós já tivemos aqui. A gente teve aqui o telecurso primeiro grau, segundo grau. Exatamente isso. Então, Cuba foi pioneira nesse aspecto do ensino à distância. Hoje em dia, pioneira não, desculpa, quem criou exatamente isso foi a Inglaterra, mas Cuba meio que aperfeiçoou utilizando rádio, comunicação, etc. Até por causa dos problemas que tinha em Cuba. Então eles frequentemente convidavam outros países, professores de outros países, para que ensinasse como ensinar à distância. E lá fui eu para fazer um curso durante uma semana em Cuba. Acabou que eu não fui, eu fui na inauguração, no curso, e acabou que era aquele curso que seria apenas uma semana, durou quase 10, 15 dias. Eu não voltei com a galera, voltei depois posteriormente sozinho.
me apaixonei por Cuba e tal. E posteriormente veio a Inglaterra, cara. Rafael, isso em 10 dias ele se apaixonou, em 10 dias. Vai ver, vai ver. Não, não é isso não. A gastronomia em Cuba é muito boa, Chico. Ah, é? Aham. A gastronomia cubana é muito boa. Por essa razão que eu fiquei eu fiquei um pouquinho mais tempo por lá. E depois eu decidi, com a ajuda dos meus pais, ir para Inglaterra. Eu passei, na verdade, eu fui 2 vezes na Inglaterra. Eu fiz um curso muito rápido de 2 meses, retornei, depois eu fui fazer uma pós-graduação, onde eu morei 1 ano e meio aproximadamente na Inglaterra, fazendo uma pós-graduação de língua inglesa. Cresceu absurdamente? Ah, sem sombra de dúvida. Porque você tinha que estar... Você no embate, né? Falando com todo mundo. A semelhança da gastronomia, você aprende metendo a mão na massa, não tem jeito. Então, não, mas lá você foi... Não, eu fui como professor, né? Eu estou fazendo apenas uma relação, mas... Ah, tá. Quando uma coisa é você estudar a língua inglesa através de livros e dar aula, etc e tal, mas quando você efetivamente vai morar com os habitantes falantes daquela língua, aí que você realmente muda completamente, né? Você ganha mais confiança. E aí você vê que se você tá bom ou não, qual é a direção que você tem que ir. E aí durou 1 ano e meio essa pós-graduação. Ali tem que se ajustar. E não foi fácil. Não foi fácil. Não, toda adaptação é difícil, né, cara? Você acha que fala alguma coisa que chega lá, porque lá tem as gírias também locais, tem a forma deles falarem. Aqui a gente fala meio que quadrado, né? Um formato de se falar, um modo de se falar. Quando você vai pro campo de ação é completamente diferente. Entendeu? E assim, a minha vida na Inglaterra para conquistar essa pós-graduação, ela não foi fácil. Não. Talvez tenha sido o período da minha vida onde eu mais aprendi. Distante da família, num ambiente frio, um clima completamente diferente do nosso. Tudo contra você, né? E assim, eu precisava trabalhar, né? Então eu colhi couve-flor, eu trabalhei fazendo mudanças, higienizando, limpando, como se fosse um empregado doméstico, limpando a casa das pessoas, dando aula de português. Isso te fortaleceu? Ah, sem sombra de dúvida. Mudou, Rodrigo? Se eu tivesse que dar um conselho para alguém, se você realmente quer aprender, se você quer realmente se superar, você vai para outro país. Eu digo... nem sair de casa, vai para outro país. Porque quando você sai de casa, seu filho decidiu fazer nutrição, não é isso? Isso. Vai para o Rio de Janeiro, tá pertinho. 1h30, 2 horas. E hoje passa o Pix, né? Passa o Pix. Papai, faz o Pix aí, papai. Então, naquela época, não tinha isso, não tinha internet. Porra. A gente não tinha internet, era carta. Aquela carta verde e amarela. Tempo? Era 15, 20 dias. Para chegar, e depois era 40 dias para ter a solução. Então, assim, é o lugar onde você chora e a mãe não vê, né? Verdade. Então você passa dificuldades. E nessa história aí foram 22 anos lecionando como professor. Mas nem tudo foram flores. Veio um infarto. E nesse infarto, você teve que se reinventar com a gastronomia. Fala aí. Aos 39... Novo, né, cara? Novo. Papai do Céu chegou pra mim e falou assim, ó, calma. Estava muito corrido o processo? Eu trabalhava muito, dava aula, trabalhava na Secretaria de Saúde também, porque aí eu comecei a fazer faculdade de Direito. E aí a sobrecarga eu não aguentei. Não aguentei, aos 39 infartei. O que o professor tem que fazer, né? Tem que dar aula em 1, 2, 3 colégios para poder... eu trabalhava, era de segunda... Ter uma vida mais digna para sua família. De segunda a sábado, até meio-dia, dando aula, em diferentes colégios. Ainda acumulava fazendo faculdade de Direito, na Estácio. E trabalhando no departamento jurídico da Secretaria de Saúde de Cabo Frio. Você estava estudando? E aí, o corpo não aguentou, eu infartei aos 39 anos de idade. Não sei, quer dizer, eu sei, né? Acredito em Deus e tal, e Papai do Céu falou assim, não, fica mais um pouquinho aí, te dá uma oportunidade. Rever a sua vida, repensa as suas atitudes, e foi aí quando eu descobri a gastronomia. Eu decidi não mais, eu tive uma depressão pós-infarto, que foi o momento em que eu cheguei e falei assim, não quero mais isso pra minha vida. Foi aí que eu descobri, Chico, que eu já não estava mais tão satisfeito com
com o magistério, depois de 22 anos, sabe? Eu tava cansado, me doando muito, financeiramente já não compensava. E aí veio tudo isso à tona, em função também da depressão que eu tive. Eu falei, eu preciso mudar, eu preciso encontrar uma nova razão. Novo momento. Uma nova razão de viver, uma nova trajetória que me faça feliz. E a gastronomia? Quando você estava em Cuba, você estava na Inglaterra, ela já te seguia? Ela já te chamava a atenção? Eu sempre gostei de comer bem. E aí, quando eu falo comer bem, eu não estou falando comer caro. Eu gosto de comer comida boa. Mas eu nunca imaginei... Mas são duas coisas distintas. O comer e fazer. Concordo. Mas eu nunca pensei, Chico, em trabalhar com gastronomia. Uma coisa sempre foi muito pontual na minha vida, que assim, eu sempre gostei de lidar com o público. Sempre. Talvez, então, talvez eu não teria dado certo na aviação, porque imagina você ficar 15 horas dentro de um avião. Então, eu sempre gostei de dar aula, aquele contato humano. Então, isso me cativava muito. Essa relação humana sempre me agradou muito. E assim, você não tem como... A gastronomia, o princípio básico da gastronomia é a relação humana que existe, ligada uma pessoa a outra através de uma comida. Em cima dessa resposta sua, o pessoal da gastronomia fala um negócio assim que gastronomia é uma experiência. Eu concordo. Não é só... Você não se alimenta, você não está ali só para se alimentar. Tem algo a mais? Tem. O que seria esse algo a mais? Eu acho assim, a pessoa tem que entender que aquilo ali é um processo, né? Eu estou pegando uma matéria-prima e vou transformar aquela matéria-prima. Essa matéria-prima está sendo feita por um profissional que está dedicando o seu tempo, sua capacidade, seu conhecimento, o amor que ele tem e está te passando. Então, assim, é importante que a pessoa veja aquilo ali como uma experiência e troque ideias, informações sobre aquilo ali. Não é simplesmente você chegar, você paga, come, vira as costas e vai embora. Mas isso vai muito do dono do estabelecimento. Sim. De trocar essa ideia com o cliente, né? Sim. É claro, né? Eu não estou falando... às vezes você está numa situação de corriqueira que você só quer comer, virar as costas e ir embora. Depende do negócio, né? Também. Que dá para trocar. Dá para você fazer. Comer um PF ali... Eu acho assim... Até no PF tem uma experiência. Sim, Se você parar para pensar ali... Você não pode... O que eu quero dizer é o seguinte, você não pode fazer as coisas, como se diz, sem amor. Quando você deposita amor naquilo que você está fazendo, você vai transmitir uma experiência para a pessoa que você está cozinhando. A pessoa vai perceber isso. Porque não é só a cozinha, né? E aí você vê um todo. Sim, e aí a pessoa vai falar assim, nossa, que experiência agradável que eu tive. E o que é essa experiência? É o ato de você chegar, comer, se alimentar bem. E é um toque, é um corte diferenciado que a pessoa fala assim, nossa, que trabalho bem feito, que carinho que houve na preparação desse prato, entendeu? É uma experiência, não deixa, sem sombra de dúvida, não deixa de ser uma experiência gastronômica. Isso só não pode ser modificado sob o aspecto de que experiência vai ter fumaça, como é que se diz? É toda uma coisa envolvida. Não, mas são coisas simples. Até isso pode ser uma experiência. Pode se considerar. Sim. Mas tem coisas que é mais simples que chamam muito mais atenção. Na gastronomia, o simples é mais, e isso é comumente dito por vários chefes de cozinha, o simples é mais, entendeu? E através do simples, embora o simples seja mais, ele é mais difícil de se fazer. Né? Por ser simples. E é extremamente difícil você... não pode ser o simples que você joga, né? E você provocar essa experiência gastronômica executando algo simples, que é justamente o difícil de se fazer na gastronomia. Então, vai ser uma batata frita? Tá, vai ser uma batata frita, mas vamos proporcionar algo para essa pessoa que seja uma experiência. Pô, que batata crocante. Que batata crocante, que tem o sal tá colocado da forma correta, temperatura, etc. Tem tudo isso. Tem tudo isso. Então, é a experiência gastronômica que você se refere. Vamos lá. O seu primeiro bar foi República, em São Pedro da Aldeia. Não por muito tempo. E anos após nasce o Chico Machuca, onde você misturava boa gastronomia, muita música, cerveja gelada e encontro com um amigo. Poucas pessoas sabem.
Mas meu primeiro barzinho chamava-se A República. O logo, eu escolhi a República porque o logo, no meio da palavra República, tinha a palavra pub. Eu tinha acabado de retornar da Inglaterra. A Inglaterra é famosa pelas casas públicas, né? Pelos bares que se chamam pub. E aí eu escolhi a República porque enfatizava o nome pub, de pública, né? E ali foi o primeiro contato que eu tive com a gestão de restaurante e como... Na época eu nem cozinhava, né? Eu ficava mais à frente do restaurante. O restaurante não foi adiante, em São Pedro da Aldeia. Era onde, São Pedro? Atrás, perto da Praça do Canhão ali. Tá. Numa rua de pedestre que tem ali, em frente a uma... Bem ali na Praça do Canhão ali. No centro de São Pedro da Aldeia. No centro de São Pedro da Aldeia. E logo depois, aí quando eu infartei, Chico, eu falei, agora eu vou definitivamente largar o magistério e ir pra gastronomia. E fiz... Desculpa. E aí eu montei o Chico Machuca, que pra mim foi a gênese de tudo, onde eu realmente comecei a aprender e ter que estudar sobre gastronomia. E ali você já começou a cozinhar? Ali eu tinha que cozinhar, não tinha jeito. Não tinha jeito, né? Ali eu tive que aprender a cozinhar, até porque eu não podia deixar o negócio falir. Eu tinha que estar à frente da cozinha, eu tinha que entender do assunto. Caso um cozinheiro meu faltasse, eu comecei ali a entender um pouco da gastronomia. E aí eu fui fazer o primeiro curso de gastronomia em Búzios. Eu precisava entender. Não, tá jóia. Eu precisava fazer um curso de gastronomia para saber, entender como é que funcionava aquilo. E aí era aquela coisa lá atrás do que meu pai se dedica, estuda, e eu sempre fui muito curioso, eu sempre fui muito dedicado em saber os porquês da vida. Falei, não, eu tenho que saber o porquê que faz isso assim, assim, assado, preciso saber por que refoga alho e cebola dessa forma, etc e tal. Então, ali... Você foi a fundo no assunto. Aí eu falei, não, agora eu tenho que fazer um curso de gastronomia e estudar gastronomia para eu conseguir manter o Botequim Chico Machuca, que para mim foi um dos melhores... Um sucesso. Modéstia à parte, foi um dos melhores botecos da cidade de Cabo Frio. Concordo. Quem sabe um dia ele ainda volta aí. Tá tudo no planejamento. O Chico Machuca, ele me chamava a atenção primeiro pelo nome, né? Chico, né? Coincidência, Chico, né? Um nome bonito desse, Rafael. E tocava lá grandes pessoas da cidade, Jorge Vila, Oswaldo Guimarães, Lico Alves. O nosso amigo que teve aqui semana passada, o Márcio Augusto. O percussionista, o Vander... Esqueci o nome dele. Van. Isso. E ali foi um bar de um amigo nosso, o Gerli. Aham. E eu frequentei muito aquele bar. Olha, Chico, teve uma... Aquele bar ali, aquele bar era o bar do Gerli. Então, na minha idade de 18 anos, mais ou menos, 17, a gente sempre estava ali com o Gerli. Toda sexta-feira eu ia para lá beber uma cerveja com o Joel, que ele morava ali perto. E a gente ia para lá toda sexta-feira. Tinha ele, Paulinho Tira-Vida, que morava no Coral. Aí uma galera, né? Aí tinha lá o professor Leonardo, Chico Espoleta. Macaé. Professor de matemática. Ricardão. Uma galera do centro de Cabo Frio ia lá pro bar de Gerli. E depois você veio com o Chico Machuca. Chico Machuca, né? Aquela casa é de 1907. Ou 1904, salvo engano. É uma história, né? E eu conheci a neta dele, do Gerli. Ou a filha. Não, acho que... A filha do Gerli mora aqui na Passagem, no do Braga. Então, foi a filha dele. E a filha dele é casada com o Guto. Então, a filha dele, um belo dia, chegou lá e falou assim, quem é o proprietário do restaurante? Eu falei, sou eu. Eu falei assim, eu posso entrar? E ela não se identificou à época. Posso entrar? Eu falei, precisa de alguma coisa e tal? Não, porque eu dormia aqui nessa salinha. Aí, que legal. Eu falei, você dormia aqui? Ela é. E eu já sabia o nome do Gerli, né? Quem era o dono do bar. Eu não tive a oportunidade de conhecê-lo. É vivo? Não, então, não tive a oportunidade de conhecê-lo. E ela falava que viveu ali
desde criança, etc e tal, e que ela amou o fato de eu não ter destruído a fachada, ter mantido a fachada da melhor forma que era, né? Não ter destruído. Ter continuado aquela casa daquele jeito, com aquelas paredes ainda descascadas, etc e tal. Então, assim, para mim foi muito legal ter tido essa experiência quando ela falou assim, nossa, isso daqui é igualzinho à casa que eu morava. E para fortalecer, né? Tinha um São Jorge, a imagem de São Jorge. Pois ali. Nós somos devotos. Aí, rapaz, aqui é minha casa, é casa de Jorge. Nós somos devotos de São Jorge, é isso aí. E Chico Machuca era um personagem Cabo Eu criei esse cara. Você criou? Depois, eu digitei na internet nomes estranhos, nomes esquisitos. E aí eu me lembro até hoje que apareceu o nome Francisco Almeida da Cunha. Francisco Almeida Machuca. Era o nome da pessoa. Você foi? Aí eu falei, Francisco Machuca tá muito grande. Não soa bem. Boteco, toda pessoa que vai em boteco que é Francisco se torna Chico. Eu falei, Chico Machuca. Ficou um nome sonoro. Uhum. Chico Machuca. Aí eu fiquei naquela dúvida, vou ou não vou? Arrisco ou não arrisco? Eu falei, não, eu vou criar um personagem. Inclusive pedi um abraço para um amigo meu chamado Roberto, que é um jornalista em São Paulo. Eu e ele, nós decidimos fazer uma história, criar uma história de um personagem. Maneiro. De uma pessoa que era da Lapa, um sambista da Lapa, que veio a Cabo Frio, se apaixonou pela cidade de Cabo Frio. E ficou. Ficou, mas não conseguia se afastar da Lapa. E aí ele trouxe um pouquinho da Lapa para a cidade de Cabo Frio e criou o Botequim Chico Machuca. Aí você podia colocar nessa história aí um detalhe, porque ali naquela esquina ali, na outra esquina, você tinha uma escola que chama Recordação do Passado. E ela ensaiava naquela outra esquina, isso eu já não que era conhecia. em frente ao bar que era o bar da barbearia do seu... Hoje é do bar do Rivelino, que é do neto do seu... Esqueci o nome dele. Que era o filho do Chiquinho. Tinha o bar do Chiquinho, mas tinha o Seu Noé. Seu Noé tinha uma barbearia ali. E tinha a Recordação do Passado, onde tinha um estacionamento. Sim. E o bar do Gerli estava do outro lado. Então podia incluir nessa história a recordação do passado. A recordação do passado. Tá aí, eu daria um casamento. O casamento. Veio da Lapa, encontrou-se na recordação do passado, e pá, enfim. E aí a curiosidade é que muitas pessoas até hoje me chamam de Chico, tá? Olha o Chico Machuca aí. Legal, pô. Olha o Chico Machuca aí. Isso é muito engraçado. O nome, ele é forte. Ele é forte. E aí algumas pessoas até hoje falam assim, cara, olha o Chico Machuca, o Chico. Aí eu falei, bom, quando alguém me chama de Chico, é óbvio. O Chico Machuca. É em função do Chico Machuca. E aí, desculpa te cortar, Chico, mas o nome Machuca veio em função... Era o sobrenome desse Era o sobrenome desse sobrenome dessa pessoa. E aí eu criei a história de que machucava o quê? Machucava o coração das mulheres na Lapa, porque era um sambista, aquele cara que não tinha, como diria antigamente, morava na sola do sapato. Entendeu? Para onde o sapato apontava era onde ele mora. Então, e essa coisa de nunca parar em algum lugar... Um nômade, né? É um nômade... Mais um nômade, pois é. Não sei se tem alguma relação com ele. E aí... E aí criou essa coisa de machucar o coração das mulheres, entendeu? Então, Chico Machuca porque machucava o coração das mulheres. Olha, Rafael, você vai me botar em problemas, hein, cara? Ô, Chico Machuca. Diga aí, Chico. Teve uma passagem aqui também pelo restaurante no Hotel Mandai. Sim. Mas aí veio Palermo Pacífico. Pastifício. Pastifício. É. Palermo Pastifício. Ô, Palermo. Palermo. Eu acho que ali você começou uma nova fase da gastronomia, né? Foi. Aí você ficou mais... Aí eu saí do... colocou já o nome chefe. Eu saí do Chico Machuca, eu vendi a minha parte, né? E aí eu fui... Cheguei a trabalhar em alguns lugares, e aí apareceu o restaurante do Hotel Mandai. Eu fui lá também. Apareceu o Campo do Flamengo. Também fui lá. O botequim do Campo do Flamengo. Eu cheguei a trabalhar num restaurante lá no Foguete. Eu não sei se esse você foi. Não, esse não foi. É onde é o Pier. Sei. Então, eu tomei conta daquele restaurante lá também.
E assim, essas mudanças radicais que eu tive após o Chico Machuca, que foram me dando experiência, conhecimento, gestão de restaurante, de negócio. E assim, obviamente, eu tinha que dançar conforme a música. Foi o Hotel Mandai que começou a me levar, que eu comecei a lidar com uma gastronomia mais requintada. Não é se é que eu posso utilizar esse nome, né? Eu não gosto de usar isso, mas de uma comida mais... elaborada, onde você vai realmente beber um vinho e com um casal, etc e tal. Foi ali no Hotel Mandai. Eu não fiquei muito tempo lá, na verdade era um contrato de prestação de serviço, que eu fiquei ali, eu acho que 4, 5, 6 meses. E aí apareceu o Palermo Pastifício, né, lá no Braga, que a gente começou muito pequenininho, num lugar extremamente improvável. Fora de mão. Parecido com o Chico Parafuso. Um lugar, exatamente, onde as pessoas jamais apostariam. Mas eu vou te falar o seguinte, que as pessoas precisam apostar nesses locais fora de mão. Porque a pessoa tem muito cliente que ele não quer mais estar no local da mão. Uhum. Por exemplo, como você chega na Passagem, aí o cara vem e inaugura um restaurante no Portinho, que é fora da mão. Uhum. E o Chico, a semelhança do que acontece no seu ramo, se você fizer um bom trabalho... Sim, rola. Se você vende um produto de qualidade, se o atendimento é bom, as pessoas vão até você. Você sabe disso. Então, ninguém acreditaria que o Palermo daria certo. Eu saí de um faturamento irrisório, a casa já funcionava, eu saí de um faturamento irrisório e em 2 anos eu consegui fazer assim uma coisa absurda. A gente comprou... você dava cursos também? A gente dava curso. Tinha uma bancada, um segundo andar, maneiríssimo. Eu cheguei a ter 17 funcionários ali. 17 funcionários. A gente pegou a loja do lado. A forma do pão, quando batia, todo mundo vinha nós éramos padaria, restaurante, pizzaria, confeitaria. Então, e ali foi realmente um dos lugares onde eu aprendi muito. Porque eu chegava às 7, 8 horas da manhã na cozinha, saía às 11, 11h30. Então, assim, eu tinha que aprender de tudo um pouco. Então, foi onde eu aprendi a fazer massa, eu aprendi a fazer pizza, eu aprendi a fazer pão, a trabalhar com frutos do mar. Ali foi, sem sombra de dúvida, o lugar onde eu mais aprendi entre todos os restaurantes que eu passei. Foi. Eu tive um sócio, graças a Deus, que me deu liberdade para isso, né? Que fez com que as coisas acontecessem. Qual o nome dele? Heraldo. Aliás, um abraço devoto de São Jorge. Heraldo Jorge, olha o nome dele. O Heraldo acreditou muito nessa parceria. Falou assim, Rodrigo, eu sei da sua competência, bola para frente e arrisca. E aí a gente foi, e aí abriu outro parênteses aqui, também eu não seria quem eu sou, eu não teria tido o sucesso que eu tenho hoje, se não fosse a minha esposa ali, que assim, sempre acreditou nas minhas loucuras. Eu crio, né? Eu invento as loucuras e ela chega e fala assim, calma aí. Te bota no lugar. Vem por aqui, não é assim, calma, tá muito afoito, tenha mais paciência e tal. Então, esse é o segredo do sucesso, vamos dizer, é muito dela também. Rodrigo, tem fé? Muita fé. Tem mesmo? Muita fé. Muita fé. Então fala aí quando você encontrou a medalha de Santa Rita de Cássia. Rapaz, você catucou tudo aí, olha lá. Rita de Cássia. Eu, quando saí do Palermo, eu estava procurando um lugar para montar o meu restaurante sozinho. Voo solo, sem uma sociedade. E aí eu estava almoçando num restaurante, posso falar o nome do restaurante? À vontade. Paulinho da Cabo Grill. Paulinho, pô, excelente comida. Pois é. Eu estava indo almoçar nesse... É o nosso amigo Reinaldo Caó. Caó, ele fez essa pintura maravilhosa pra gente. E aí a gente estava almoçando no restaurante do Paulinho, eu achei essa medalha. Volta lá pra medalha, por favor. Eu achei essa medalha no chão. Eu ainda tenho até essa medalha até hoje. Ouve isso. E aí, essa história é muito bacana. Eu sou espírita, né? Umbanda, candomblé, eu sou apaixonado pela religião africana. E aí eu fui procurar saber
se havia uma relação entre Rita de Cássia, Santa Rita de Cássia da Igreja Católica, com algum orixá, alguma entidade espiritual isso. E aí eu descobri, não sei se é verdade, mas o que consta é que ela tem uma relação com um santo que cozinhava, transformava os alimentos. Qual era o orixá? Eu acho que é o Boloé? Eu não sei, eu sob pena de cometer um agafe aqui, mas um dos orixás que trabalha com a comida, tá? Que trabalha com comida. Procurei, rapaz, por favor. Eu não sei, a relação de Santa Rita de Cássia com a gastronomia ou com o sincretismo religioso africano. E aí eu pedi a Santa Rita de Cássia. Eu falei, Santa Rita... Você achou a medalha? Eu achei a medalha, fiz essa relação, falei, nossa, isso não é coincidência. E com a fé tudo pode acontecer. Eu não tenho dúvida. E aí eu falei assim, me arruma um espaço para eu montar o meu restaurante. E caso eu encontre o restaurante, o nome do restaurante vai ser Rita de Cássia. Coisa de 1 mês e meio depois, eu achei o Rita de Cássia, o restaurante Rita de Cássia na Passagem, um lugar que eu jamais imaginei trabalhar. É um lugar, era o polo... Tá não? Se eu achar aqui, eu te falo. Tá bom. O polo gastronômico da cidade, onde todos os donos de restaurantes gostariam de ir na época. Aquele senhor, qual era o nome dele? Que era o dono lá? Ai, não vou lembrar, Chico. Que ele faleceu, eu não vou lembrar. Pegou depois que ele faleceu. Sim, o filho dele colocou à venda, aí uma pessoa... Caríssimo, tava. Papo de, acho que 2 milhões na época. Isso, aí teve uma pessoa que comprou e... ele vendeu? Foi, o filho vendeu. E aquilo ali ficou destruído, não podia fazer obra e tal. E quando eu fui ver esse imóvel, na verdade, quem escolheu esse imóvel foi Rita de Cássia e ali, a minha esposa, que quando abriu a porta falou assim, nosso restaurante vai ser aqui. Isso. Nem telhado tinha, não tinha telhado. E eu falei, cara, isso daqui não vai dar certo. Não vai dar certo. Mas aí a fé move montanhas. A gente, com muita dificuldade, muito sacrifício, decidiu montar o Rita de Cássia Gastronomia, que foi mais uma etapa da minha vida, um restaurante super requintado, pequeno, que a gente conseguiu manter a rusticidade da passagem naquele ambiente. Evitamos mexer o máximo na estrutura do restaurante. A gente fez um restaurante muito intimista, numa gastronomia mediterrânea, bem bacana. Muito legal lá. Muito. Já teve lá? Não, tem que retornar lá. Quem tá lá agora é o Matheus e o chefe Rodrigo de Bossan. Eu tenho que ir lá. E quando você saiu, ele ficou, né? Isso, o Rodrigo de Bossan, que, aliás, um abraço pro Rodrigo, que me deu aula, tá? Que ele é responsável por vários outros chefes de cozinha. Sim, Rodrigo de Bossan Ele veio com esse projeto. Ele já morava na cidade, ou o projeto GAI, gastronomia, não é isso? Onde ele dava aula. O IGA. IGA. Né, na verdade, o IGA é uma escola, né? Isso, a escola. Eu sei que o Rodrigo de Bossan dá aula lá há muitos anos. Mas o Rodrigo de Bossan me deu aula na época em Búzios, em uma escola de gastronomia que havia em Búzios. E a nossa relação começou naquela época. E agora, aí na minha ausência, coincidência ou não, o Rodrigo saiu e o outro Rodrigo assumiu junto com o Matheus Araguchi a responsabilidade do Rita de Cássia. O legal é que o restaurante está intacto da mesma forma que você deixou. Perfeito. Muito legal. E a gente não combinou isso, né? Eu falei assim, olha, eu vou viajar... Cara, mas não tem o que mexer. O time tá ganhando. Tá ganhando e não se mexe. Não se mexe, pô. Não é isso? Parabéns à galera. Isso mesmo. O 12 aí, meu amigo. Tem um post no Instagram, tá assim. Como professor, aprendi que a história é algo a ser guardada, mas não omitida. Aí, ó. Como professor, aprendi que a história é algo a ser guardada e não omitida. Tá aí. Foi por isso que a gente... Era uma pena, na verdade, a gente decidiu... Essa ideia de colocar essa placa lá foi que a Cabo Frio carece um pouco não, eu diria muito, sobre as informações dos pontos turísticos da nossa cidade. Você vai, por exemplo, no Forte São Mateus, você vai
no convento, você não vê placas explicando do que se trata, a fundação, do que foi aquilo no passado e tal. E até hoje, na passagem, você carece de informações como essa. Então a gente fez um estudo prévio sobre aquele espaço ali naquela região e outra foto aí. E a gente decidiu colocar um pouco sobre a história da passagem na parede do restaurante Rita de Cássia. Isso aí tem história. Vamos chegar lá. Aqui antecipou aí. Vamos... Ah, tá? Ah, então tá bom. Então deixa aí. Você quer falar sobre essa foto? Então, aqui já é na ilha de Córcega, na França. Eu decidi mudar por completo mais uma vez a minha vida, uma nova trajetória nessas insanidades e loucuras, vamos dizer assim. Mas calma aí. Vamos chegar aí, pra gente não pular aqui o negócio. Como que foi seu olhar visto de dentro e de fora sobre o polo gastronômico da passagem? Quando você estava aqui dentro, você estava na Rita de Cássia. Aí depois estava na Europa. Aí como que você vê esse seu olhar de dentro e de fora para o polo gastronômico? Eu acho assim, o Brasil como um todo, Chico, a gente ainda está engatinhando muito na gastronomia, tá? E aí eu estou comparando com o que eu vi lá fora. Isso. Tá? É do que você produziu aqui e depois do que você viu lá. Ah, tá. E do que pode se transformar a passagem. Cabo Frio tem tudo para se tornar uma cidade gastronômica. Nós temos matéria-prima, nós temos um ambiente propício, um lugar, uma atmosfera que possibilita esse tipo de trabalho, de você divulgar. Não só, a gastronomia é cultura. Eu percebo que, infelizmente, a cidade ela fica muito presa ao aspecto da beleza natural, né? Mas você pode sim fazer dessa cidade atrair, fazer da gastronomia um novo atrativo, né? Você não ficar preso apenas à parte ambiental, às praias magníficas que nós temos, mas fazer da gastronomia um chamamento ao turismo em si. Gastronomia é turismo. Então, e aí quando você vai lá para fora, você vê o quanto isso é importante. Pessoas viajam o mundo todo para comer, para ir a restaurante, né? E não só para comer, mas para saber da história. E saber da história. Gastronomia é cultura. Então, você vê o Peru hoje na América do Sul, é um dos países que mais cresce em termos de turismo por causa da gastronomia. A França na gastronomia é o que é por causa da cultura, por causa da história da gastronomia. Pessoas vão à França para comer, para ter essa experiência diferente. E a gente não vê isso aqui, infelizmente, em Cabo Frio. E aí, vai pelo comer? E aí eu vejo uma certa deficiência. Eu acho que Cabo Frio... Um olhar? Uma falta de olhar? É o tal da hospitalidade, sabe, o Chico? A palavra hospitalidade, de você receber o cliente bem, receber o turista bem, isso é muito importante. Eu acho que aqui a gente ainda precisa crescer muito nesse aspecto. As pessoas almejam simplesmente o vender. Eu quero vender, 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 vender. Não ficam muito atentas à qualidade, à prestação de serviço, à hospitalidade, fazer com que a pessoa se sinta bem, fazer com que a pessoa divulgue, que espalhe para todo mundo o que nós temos de melhor. Já, Cabo Frio. Entendeu? Então, assim, você consegue isso através da hospitalidade. Saber receber um turismo de qualidade é muito importante. Agora, para isso requer capacitação, treinamento. A gente mora numa cidade a 150 quilômetros do Rio de Janeiro, onde você não vê uma placa de língua inglesa explicando onde ficam as praias. Um detalhe pequeno, né? Pequeno. O Brasil é cercado por inúmeros países de língua espanhola, você não vê uma placa falando onde está o Forte São Mateus em espanhol. Você chega no Forte São Mateus, você não vê uma placa dizendo do que aquilo, o que é o Forte São Mateus. Então, que hospitalidade é essa? Então, eu às vezes posso estar errado, mas eu percebo que a gente usa muito turista. Não está preparado para um turismo de qualidade. Não está. A gente talvez use muito o turismo. A gente quer explorar o turista, explorar de forma negativa o turista. Vamos dar condições para que eles venham
sintam bem recepcionados na nossa cidade, tenham estrutura, que a gente saiba de fato recebê-los. Isso e a gente vê isso em qualquer lugar da Europa, a gente vê isso em qualquer lugar do mundo. E por que a gente não consegue aplicar isso aqui? Entendeu? Então, são coisas simples, fáceis de fazer, requer vontade política e pronto. E não simplesmente vou explorar o turista. Não é isso, entendeu? Fala, Rafael. E completando o que ele falou do forte. Ali a gente não tem só o turismo no forte, né? Tem o turismo histórico, o turismo de conhecimento mesmo da questão da lagoa, da Laguna Hidrossalgada, e entre outras coisas que não é explorado. Aí depois questionam por que o turista não vem para Cabo Frio e prefere ir para Búzios, que leva o título lá na Orla Bardot, que na época era Cabo Frio. Uhum. Entendeu? E acaba a nossa cidade sendo prejudicada nessa questão turística. E se você colocar, Rafael, o que Búzios tem de diferente da gente? São praias tão belas quanto? Eu ainda posso dizer... A areia da Praia do Forte não é incomparável. O negócio é o investimento que é feito na questão turística. Isso aí. O investimento que você pega lá é muito forte. Você tem lá vários restaurantes que é na beira da praia, e Cabo Frio não permite. Uhum. Aí você tem um quiosque da qualidade do quiosque que ele é apresentado. Você pega ali a Praça da Cidadania, aqueles quiosques ali. Pô. E essa exploração, Chico, talvez eu seja... O olhar precisa mudar, cara. Eu sou dono de restaurante, né? Não estou como proprietário de um restaurante nesse momento, mas para mim é inadmissível você chegar à beira da praia de Cabo Frio e você pagar numa anchova R$250, R$200. Isso é exploração. Uma anchova que custa R$20 o quilo em Cabo Frio, você vai vender na praia, numas condições que não te dão a experiência, né? Você não vai estar... Não tem experiência. E aí você cobra R$200 numa... Que turismo é esse que você quer trazer? Primeiro que você não vai conseguir vender. A pessoa vai se sentir roubada. Então, assim, é esse aspecto. Vamos fazer jus. Assim, eu vou te vender um produto à altura do valor que eu estou te cobrando, né? Não é eu não vou te explorar, não vou te roubar, não vou te furtar. Então, eu acho que essa mentalidade precisa ser alterada. Então, eu tive a oportunidade de viajar na Europa. Você come em lugares maravilhosos, perto da Torre Eiffel, e você não é explorado. É possível? Sim, é muito possível. Você está numa das cidades mais importantes do planeta. Você está comendo alguma coisa, um escargot, e você está vendo a Torre Eiffel, e nem por causa disso você vai pagar €250 num escargot. Você falou agora Europa, né? Sim. Partiu Europa? Como foi essa decisão de voltar ao velho continente? Então, chegou uma hora. Muito bem. Eu estava muito bem, só que eu sou inquieto, né? Não paro. Tenho o bichinho da gastronomia. Eu falei assim, eu preciso ir além, eu preciso entender o que é a gastronomia, eu preciso saber em que nível eu me encontro e saber se eu sou capaz ou não de estudar e trabalhar na França como dentro de uma cozinha. Um desejo. Foi, eu falei assim, eu quero ser bom, e para eu ser bom, eu tenho que entender o que esses caras... E esses 2 anos foram intensos? Ah, foram. E aí eu fui fazer o curso na escola do chefe Alain Ducasse, que foi eleita pelo segundo ano consecutivo, a melhor escola de gastronomia do mundo, lá em Dubai. E aí eu visitei 3 escolas e eu falei, essa que eu quero. Eu deixei meu rim lá, né? Porque de tão caro que a escola é. Mas trouxe conhecimento. E aí, assim, ali eu fui entender por que os franceses são conhecidos internacionalmente pela gastronomia. Porque a técnica que os caras usam é diferenciada. Eles são realmente diferenciados na questão técnica. Rafael, coloca aquelas fotos lá da 15. Isso. Eu vou passando, porque o Casé botou como 12, aí você vai me poder... Isso aí. Essa já é no último restaurante onde eu trabalhei, na ilha de Córcega, que é uma ilha que é a maior ilha do Mediterrâneo, que pertence à França. Geograficamente ela está mais próxima da Itália do que da França.
E aí eu entrei como chefe de cozinha desse restaurante, chama-se La GT. Ficou quanto tempo lá? 2 anos. Nesse restaurante? Na verdade, esse restaurante ele fecha durante o inverno. Ele fecha durante o inverno. Então, ele só abre de 6 em 6 meses. Ó, Porque é uma ilha, o verão, no inverno quase não dá gente. E eu trabalhava 6 meses, os outros 6 meses eu ia para outro lugar, trabalhar em outro lugar. Outra cidade, outro país, trabalhar em outro lugar. São intensos. São intensos, você não tem folga. São 6 meses na cozinha, sem folga, trabalhando às vezes 12, 13. Já trabalhei 16 horas num dia direto, sem descanso, 6 meses, Chico. Então, assim, Pauleira. pauleira, poucas pessoas conseguem fazer isso. E se você não amar aquilo que você faz, esquece. Porque não é só dinheiro, né? E lá o quê? É uma legião de funcionários? Na verdade, esse Pessoal restaurante do mundo todo. Nesse restaurante aí, nesse não, mas naquele lá, o anterior, naquele restaurante era um... Não, volta, pode... Não. Esse é onde estava... Esse daí. Esse aqui, restaurante, eram 2 brasileiros, eu, a minha esposa, aí eu levei mais 3 brasileiros daqui para trabalhar comigo lá. Trouxe daqui de Cabo Frio? Levei daqui. Que legal, hein? A Duda, a Duda, a Julinha e o Natan, que é sushi man. A gente foi pra lá, eu consegui levá-los E pra eles lá. estão lá? Não, voltaram, o restaurante fechou e voltaram. A Duda e a Júlia foram no primeiro ano que eu fui. E na segunda vez eu levei o Natan, que é um sushi man. E aí tinha romeno. Já trabalhei com lá, tem muito romeno, belga. Então, assim, a cozinha é poliglota. Eu, graças a Deus... Você fala inglês. Né? Eu falo inglês. O francês em si eu consigo desenrolar muito bem dentro da cozinha. Uma conversa assim, sobre política eu jamais vou conseguir realizar em francês, mas no dia a dia, aquela coisa do frita aqui, esquenta aqui, passa isso e tal, vamos empratar, entendeu? A preparação, o jargão francês utilizado na gastronomia eu consigo desenrolar bem, entendeu? E foi esse lugar, aliás... Uma experiência fantástica. Foi fantástica, você aprende muito, assim, você com cultura diferente. E aí você imagina você cozinhar, ô Chico, e aí era um dos momentos que eu mais sofria, você imagina você cozinhar para culturas diferentes, porque chega na hora do rango, eu tenho que fazer uma comida única pro romeno, pro brasileiro, pro belga, pro francês... Mas ele tá ali. Ele tá naquela... Ali é França. Então tem que se adaptar onde tá. Eu sei, mas nem sempre é fácil. Então, você imagina você 6 meses afastado de tudo, numa ilha, onde há uma certa dificuldade para você conseguir... O pessoal que chegava lá é alto nível. Um bichinho desse aqui, que a gente chama de tipo um king crab, né? Que é o camarão, o caranguejo real, né? Um bicho desse aí custa 200, 300 euros. É muito caro, é muito caro. R$1.800. 1.800. Dá mais, né? Dá mais. O euro tá Tá 6, né? Então, você vê 3... 18 mil. R$1.800. Isso aí pesa 2,5 kg, 2 kg. E é um lugar conhecido internacionalmente pela lagosta. Considera-se que lá nessa região é a melhor lagosta do mundo. Entendeu? Legal. Bota aí. Tem ela. Olha aí, olha o segredo do meu sucesso. Agora tem essa. Isso aí chama-se crepim. Isso é a tela é uma tela de gordura. Isso, essa foto aí tá perfeita. É uma tela de gordura que tem no estômago do boi. Aqui no Brasil a gente usa muito para fazer charcuteria, né? Então você vai fazer, por exemplo, uma carne, uma almôndega, você coloca essa tela, que é uma tela de gordura, e para fazer o invólucro para a carne não se desmanchar. Entendi. Ela acrescenta umidade, ela acrescenta sabor também. Então você faz a carne, pega esse tecido, lava bem. É fácil de você comprar lá. Aqui já não é tão fácil de você achar isso. Mas você compra isso no mercado na França. E aí você lava, tira o excesso de sangue, coloca sobre aquele alimento e ele vai manter a forma. Então você pode grelhar e fritar.
Isso aí é a galera que estudou comigo lá na escola. Olha o nível, Rafael. Isso daí era os insumos que a gente usava para preparar as aulas, né? O aprendizado foi muito grande, Chico. Porque, assim, eu costumo dizer, Chico, que o brasileiro é o melhor cozinheiro do mundo. Que fique bem claro isso. Embora eu tenha ido para a França, tenha aprendido muito, mas o que nós brasileiros conseguimos fazer nas condições que nós fazemos, eu fico às vezes imaginando se nós tivéssemos, os cozinheiros de uma forma geral tivessem... Por que você diz isso? É pela falta de conhecimento? Pela falta... O cara aprende na marra? Pela falta de investimento, pela falta de conhecimento, pela falta de estudo, pela falta de equipamento. A cozinha ainda no Brasil, ela é muito deixada de escanteio. Os donos de restaurantes se preocupam muito mais com a gestão, com o salão, em detrimento da cozinha em si. Então, é sempre tido como... Isso está mudando, né? Hoje a pessoa coloca a cozinha e bota um vidro temperado para poder você ver. Isso está mudando. Então, o processo está sendo feito. E isso está mudando muito. Nós temos hoje bons chefes no Brasil, ótimos chefes no Brasil que lutaram para conseguir mudar isso. Programas também. Sobre chefe de cozinha, né, sobre gastronomia. Mas assim, eu fico imaginando... E as redes sociais. Também. E eu fico imaginando o que o brasileiro seria capaz de fazer se tivessem as condições necessárias em termos de equipamento, conhecimento, técnica, estudo. Porque o que nós fazemos sem essa estrutura é surreal. Então, parabéns, né? Porque é uma coisa que, quando você chega lá, eu falo assim, trabalhar nessas condições é fácil. Com esses equipamentos é fácil. Quero ver você fazer o que eu faço lá sem ar-condicionado na cozinha, sem roupa, sem uma faca adequada, sem uma tábua de corte adequada, entendeu? Então, sem estudo, trabalhando exaustivamente, sem folga, etc, etc, etc. Então, o brasileiro, sem sombra de dúvida, é um dos melhores cozinheiros do planeta. Além dos ingredientes que a gente tem, que são os melhores. Então, a gente tem tudo para dar certo, não tem jeito. Você falou aí que você estava com alguns companheiros lá de vários locais, era uma legião estrangeira, né? Uhum. E essa diferença cultural entre os estilos de trabalho Brasil, França, Portugal? Portugal, eu tive a oportunidade de trabalhar em Portugal. A qualidade... Eu não... Desculpa, a pergunta que você fez foi em relação a diferença cultural das cozinhas. Então, eu diria que na França, eles são muito preocupados com a técnica, disciplina, técnica, organização. O português, a gastronomia, a cozinha portuguesa... A cozinha portuguesa está muito similar à do brasileiro. Da coisa da criatividade, sabe? Nós, brasileiros e portugueses, nós temos essa capacidade da criatividade. Ou é a mesma coisa? O português? Não, é igual o brasileiro, O brasileiro sabe como gosta de comer bem, o português também. Mas na hora da preparação em si, o francês ele é muito fidedigno às técnicas. Mais profissional. Não é mais profissional, mas é difícil do francês. Ele não sai, ele vai... Exato. O francês é muito... Assim, acabou. O francês é muito seguido às regras. O português, o brasileiro... É o nosso jeitinho, né? É o nosso jeitinho. O francês não. O francês é muito atento às regras. Quem vem dessa escola francesa, ele não dá jeitinho. Não. Depois que você pisa lá e você vê os caras trabalhando e você aprende do jeito que tem que ser feito, é difícil. Nós falamos aqui... Porque você vê que tem um fundamento, tem um porquê. O resultado vai aparecer. Então, assim, a regra é essa. Vamos seguir a regra. E é o certo, né? E vai dar resultado, entendeu? A temperatura de cocção de um determinado alimento é essa. Usa termômetro. Não tenha vergonha de usar termômetro. Você é falível, o termômetro não. Então, assim... Existe um preconceito?
Não é que É tenha falta de conhecimento, né? falta de conhecimento, falta às vezes de querer, às vezes. É o ponto da carne. E às vezes a pessoa usa técnicas de apertar uma mão e você apertar. Peraí, hoje a gente tem a tecnologia. O que custa você pegar, inserir um termômetro e saber de antemão que a temperatura da Qual é a carne. temperatura correta da carne? Aí depende do ponto da carne Do que tu ponto. quer. 55, 50. Depende da carne. Depende da carne. Da carne, se você for comer um pato, um porco, então, quero uma carne aos 55 graus Celsius, que daria aí, que a gente chama de mal passado, ao ponto, 55, 52, 53. Custa você pegar, utilizar esse termômetro e enfiar na carne? Você não vai ter erro. Você não vai ter erro. Tá no ponto. Então, assim, por que não utilizar desse tipo de ferramenta em benefício próprio? Vamos lá, tá quase acabando, hein? Vamos lá. Você é Nossa, essa conversa aqui... Você é o nômade da cozinha, né? Já falamos isso em algum... Tem algum outro continente, você gostaria de cozinhar? Algo que eu gostaria de cozinhar? Cozinha ali... Em algum país? Fora da Europa. Que a Europa fora da Europa. Ou algum outro país sem ser Portugal. Eu gosto da gastronomia. Aonde você não foi, hein? Tá, eu gosto da gastronomia ali de Israel, a gastronomia árabe, que é uma gastronomia muito rica de tempero. A gastronomia israelense ela é maravilhosa. Então, eu gostaria de um dia poder conhecer um pouco daquela área ali. Não? Chamou a atenção? A gastronomia libanesa, o Líbano. Tá tudo junto, né? Aquela região ali. Mais ou menos. Se misturar, tá ruim. Aquela gastronomia ali do Oriente. Um problema. Aquela gastronomia do Oriente Médio ali me fascina. Os doces árabes. É uma gastronomia... Será que pode ser a próxima aventura? Não sei. Não sei. Pode ser, pode porque ser, não? Né? Quem sabe? Projetos futuros? Bom, no momento eu tô fazendo algumas consultorias, né? Eu tô vendo algumas coisas pelas redes sociais. Eu tô... Uma foto mais ou menos não aparece muito. Eu tô aí fazendo um projeto de focaccia, de sanduíche de focaccia. Tô fazendo alguns treinamentos de pizza, alguns gestão de restaurante também. Tô utilizando um pouco daquilo que eu aprendi, algumas coisas novas que podem ser utilizadas aqui, que não eram utilizadas. Então, assim, elaboração de cardápio, tô fazendo essa parte de consultoria. Você tá prestando serviço para alguns restaurantes daqui da cidade. Um beijo. Já começou? Já comecei. Um beijo para Vanina, do Dom Gastronomia, que você também. Maravilhoso. A gente está elaborando um cardápio novo e está querendo vir com uma pegada diferenciada também. Então, assim, nesse momento, a gente está fazendo esse tipo de consultoria de prestação de serviço. Se aparecer um pontinho aqui, ou um estabelecimento, outro aqui, pode ser aí que venha um novo restaurante na cidade. Você quer deixar seus contatos ou redes sociais? Minha rede social, Rodrigo Leitão BR. Não, então só digitar lá Rodrigo Leitão BR lá no Instagram. Pode fazer o contato por lá também. Ou então o meu e-mail, leitãodacunha, número 1, @gmail.com. Meu amigo, nós estamos chegando às considerações finais. Eu quero te agradecer a sua vinda. Feliz por você estar aqui. Eu que agradeço, Chico. É uma pessoa que eu gosto de você, gosto da sua família. E eu queria que você deixasse uma mensagem para o jovem, falar para ele da importância de estudar, não só a língua portuguesa, mas também como a língua inglesa. E quem queira ser um chefe de cozinha, você passar essa mensagem para eles aí. Eu digo assim, Ou um cozinheiro. Chico, eu consegui o que eu só tive êxito na minha vida porque eu escolhi 2 profissões, que foi a língua inglesa e a gastronomia. A língua inglesa, ela me leva a qualquer lugar do planeta. Então, eu não preciso nem explicar o porquê, né? Uhum. Mas se você fala inglês, você chega em qualquer lugar do planeta. E a gastronomia, todo mundo precisa comer. Então, eu tive a felicidade na minha vida de escolher 2 profissões que abrem portas para mim em qualquer lugar do planeta Terra. Se eu não conseguir falar, eu vou conseguir cozinhar e eu vou ter emprego.
Se eu não conseguir cozinhar, eu vou conseguir Dá falar. até pra cozinhar mudo, hein? Dá até pra cozinhar muito. Então, assim, Sabendo cozinhar, o cara... a A gastronomia, ela abre portas. Ela abre portas. portas. E muitas portas. Em qualquer lugar do planeta vai ter um restaurante A comida precisando. tem uma importância muito grande. Muito. Quando você coloca a comida na mesa, né, você tem a conversa, você tem a fala, Em a amizade, cria amizade. Em qualquer lugar do mundo, você vai ter um restaurante que vai precisar de um cozinheiro. Então, se eu hoje pudesse dar um conselho para aquele jovem que a princípio não sabe o que quer da vida e que mas precisa conseguir, precisa começar de alguma forma, faz curso de gastronomia, se dedica à cozinha, estuda a língua inglesa, porque vai abrir portas de uma forma surreal. Então, assim, na França, em Portugal, na Espanha, Qualquer lugar do mundo precisa onde de eu cozinheiro. passei, Todo você mundo precisa de cozinheiro. tem vaga precisando de cozinheiros, de chefe de cozinha, vai precisar de pessoas que trabalham no âmbito da restauração, no âmbito da gastronomia. Então, se dedique, mas faça com carinho, faça com afinco, veja a profissão com respeito, saiba sempre que você não está cozinhando para si próprio. Eu acho que essa é a condição essencial. Eu não cozinho, eu tive que aprender isso também, porque às vezes o ego sobe e fala assim... Então, assim, você sempre colocar o cliente em primeiro lugar. Eu não estou cozinhando isso para mim, eu estou cozinhando por uma outra pessoa. Então, às vezes, você vai cozinhar coisas que você não gosta, né? Você vai fazer coisas que você jamais faria, mas tem que fazer. Mas tem que fazer. Você não está cozinhando para si, você está cozinhando para outra pessoa. E isso é amor. Então, assim, se você tiver amor, carinho, dedicação, o sucesso é certo. É isso aí. Mais uma vez aqui, meu muito obrigado a todos e até o próximo. E não fique confuso, Chico Parafuso é multiuso. Valeu!